A nossa entrevistada é a economista Suerda Soares. Bom dia, Suerda. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Bom dia a todos de casa. Bom dia, Mara. Vamos lá, né? Vamos falar sobre economia. Depois da pandemia, o Brasil vem se recuperando, né, na economia, surpreendendo, inclusive, alguns países mais desenvolvidos que continuam com essa crise. Esse cenário, né, pode ser uma tendência para 2023? Olá, a gente está com boas notícias agora em 2022, realmente. Esse finalzinho de ano tem sido um ano marcado pela volta de um crescimento econômico, inclusive a perspectiva de crescimento chega a quase 2 pontos percentuais, mas a gente não pode ainda dizer que isso é uma tendência para 2023, que é importante a gente falar para todos que o mundo está em recessão. A gente tem aí um mundo pós-Covid, a gente tem uma guerra que está chegando aí há mais de 6 meses, quase um ano já. Então, 2023, o mundo está enfrentando sua recessão e a inflação está muito grande em todos os lugares. Estados Unidos, Itália, Alemanha, toda a União Europeia também está enfrentando essa recessão aí. Então, a perspectiva é que 2023 a gente venha ainda ser um ano difícil. É importante, apesar de não ser tão bom dizer isso para o telespectador, 2023 ainda existe uma tendência de um ano ainda difícil, devido ao cenário mundial. E lembrando a todos que a gente está passando por uma pós-pandemia, pós 2 anos de muita luta, e depois a gente é acometido por uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, período de fim de ano, muitas pessoas começam a receber, né, o 13º salário. Tem gente que acaba, recebi, tem um salário extra, vou gastar. Na realidade, tem que deixar esse dinheirinho guardado para pagar as contas do início do próximo ano, não é isso? Exatamente. Esse ano a gente está aí no 3º mês já, né, que a gente fala de deflação, que é aquela inflação negativa, aquele poder de compra aumentou aí, nem que seja temporariamente, nesses meses aí de julho, agosto, setembro. Mas é importante lembrar que o começo do ano é um ano de muito gasto. Então, não usem todos o dinheiro do 13º, esses recursos extra-orçamentários. Guarde, porque o início do ano é marcado por inflação, sim. A gente está enfrentando essa deflação nesses últimos 3 meses. A gente vê aí os produtos um pouco mais baratos, a gente vê o leite um pouco mais barato, a gasolina um pouco mais barato, mas a gente não sabe qual é a tendência dessa queda. A gente não sabe se isso vai ter continuidade. Lembrando, né, a todos que está acabando o período eleitoral, então a gente não sabe que rumo as coisas vão tomar. Inclusive, a gente também não tem ainda perspectiva de quais são as políticas econômicas e as políticas que serão feitas nos governos de 2023. Quem consegue guardar um pouquinho, né? Porque tem aquele cálculo que todo mês você tem que guardar um pouquinho. Minha gente, eu sei que é difícil, né, guardar um pouquinho diante da situação que nós estamos. Mas quem consegue, o que é interessante é poupança, renda fixa, se fala nos bancões, né? E também tem os outros que você pode fazer investimentos e ter um retorno ainda melhor. Então, essa é a sua orientação também? Isso, para aqueles que seguem aquela regrinha de conseguir economizar aí, né? Pelo menos 30%. Tá difícil, eu sei que 30% é difícil, 30% é complicado. Muito difícil, mas aqueles que... O que conseguir, gente? A gente diz assim, que a máxima é o que você conseguir. Começa a fazer os seus investimentos. Por onde começar, Suerda? Essa é a grande questão. Poupança é atrativo? A gente está enfrentando um momento que a poupança não está dando prejuízo, mas não é a melhor forma de investimento. Para aqueles que não têm, né, habilidade na bolsa que a gente chama do mercado aberto, que é a bolsa de valores, vai para os títulos públicos, para aqueles que são de renda fixa. A Selic está 13,75, então é a 3ª vez que ela está estabilizada. É um ano muito propício para investimento em renda fixa, porque é um ano de alta de taxa de juros. A previsão é que 2023 a gente consiga baixar isso para 11,75, o que vai ser muito bom para empreendedorismo, para a gente fazer outros tipos de investimento que a gente precisa de capital e não aquele que a gente precise investir, ter juros. E minha dica é, procura aqueles títulos que são de renda fixa. Suerda Soares, economista, muito obrigada, pela sua participação.